E aí pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez está tudo ótimo. No vídeo de hoje vamos fazer exercícios sobre a tabela verdade para reforçar o que a gente já viu até aqui, né? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Primeira questão da FCC, né? Fundação Carlos Chagas. Vamos para a pergunta. Considere a proposição Paulo estuda, mas não passa no concurso. Nessa proposição, o conectivo lógico é: item A, disjunção inclusiva. Item B, conjunção. Item C, disjunção exclusiva. Item D, condicional. Ou item E, bicondicional. Então, como sempre, eu recomendo que você pause o vídeo quando ver as questões, tente resolver, depois de tentar, dá play e segue comigo a resolução para ver se a gente fez igualzinho. Vamos lá? A frase a ser analisada é essa, né? Paulo estuda, mas não passa no concurso. E ele quer que você avalie o conectivo dela. Vamos lá. Os conectivos são o I, o OU, que tem o OU inclusivo e o OU exclusivo, o se então e o se somente se. Então, pergunta qual desses está aqui na frase. Se você analisar diretamente a frase, não tem nenhum desses. Você não está vendo o I, não está vendo o OU, o se então e o se somente se. Não tem, certo? E aí? Qual é o conectivo que está nessa frase aqui? O que está ligando na linguagem portuguesa? Então, ó, as proposições, você já identificou? Uma é, Paulo estuda, né? É uma proposição, está fazendo uma afirmação. E a outra é, não passa no concurso. E o que está ligando as duas proposições é o mas. Então, a gente vai buscar qual conectivo melhor vai substituir o mas. Se é o i, se é o ou inclusivo ou exclusivo, se é o se então, ou se é o se somente se. Vamos lá. Vamos repetir as frases trocando eles. Vamos primeiro aqui de trás para frente. Paulo estuda, se somente se não passa no concurso. É isso que a frase original estava querendo transmitir? Essa ideia? Não, né? Então, descartando se somente se. Vamos lá, o se então. Paulo estuda, se então não passa no concurso. É isso que a questão está dizendo? Que uma coisa depende da outra? Não também. Vamos para o ou. Paulo estuda ou não passa no concurso. É isso que a questão está querendo transmitir? Uma coisa ou outra? Não, nem inclusivo nem exclusivo. Então, resta o i, né? Paulo estuda e não passa no concurso. Observe que se a gente substituir, vai ficar Paulo estuda e não passa no concurso, tem o mesmo significado que Paulo estuda, mas não passa no concurso. Isso vale até uma observação. Sempre que você vê o mas, você vai poder substituir pelo i, né? Já memorizando isso, já bateu no mas, já sabe que é o i. E o i, então, é a resposta do item B, que é a nossa conjunção. Ok? Vamos para a segunda questão. Essa é da CESP, né? Uma questão daquelas de verdadeiro ou falso. Na tabela abaixo, a última coluna direita, essa daqui, corresponde à tabela verdade da proposição. Esse símbolo aqui é também símbolo da negação, viu? Além daquele que a gente viu, tem esses, são os dois símbolos usados. A negação do A e B implica em A e não B. Então, pause, tente resolver e segue comigo aqui na resolução. Vamos lá. Então, primeira coisa, a gente vai ter que fazer essa tabela verdade para verificar se vai dar esse valor aqui que eu botei do lado. Então, eu apaguei aqui a coluna que ele deu, botei aqui do lado, e a gente vai desenvolver ela para ver se a gente de fato encontrar isso aqui. Porque se a gente encontrar isso aqui, é verdade a questão. Se a gente não encontrar, a questão é falsa, né? Tá errada. Então, vamos lá. Certo ou errado? Então, primeira coisa, ele já botou aqui, já está praticamente, já está em ordem, já facilita a nossa vida. Então, olha, aqui a gente já tem o A e B, já tem todas as possibilidades dele, né? E aqui a gente já tem a negação do B. Lembrando que a negação muda o valor lógico. Quando é verdade, vira falso, e quando é falso, vira verdade. Então, se aqui no B estava verdade, a negação de B vai ficar falso. Se aqui estava falso, fica verdade. Se aqui está verdade, fica falso. E se aqui está falso, vira verdade. E aqui, se a gente fosse fazer passo a passo, fazia primeiro esse parêntese aqui, que é o A e B, e depois negaria ele. Como ele já deu a questão pronta, a gente já pode tentar fazer isso direto. Como assim? Lembra da tabela verdade do A e B? Só é verdade se os dois for verdadeiro, né? Caso contrário, é falso. Então, é só pegar e trocar. Então, por exemplo, só nesse caso é que vai ser verdade, porque os dois é verdadeiro. Então, aqui seria verdade. Como eu estou usando a negação, então se era para botar verdade e agora eu estou negando, vou botar falso. E o resto da tabela do i era
falso, 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 né? Porque não tá ambas verdadeiras. Agora, como eu estou negando, vai ficar verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Beleza? Agora vamos fazer o outro. O A e a negação de B. Então vamos analisar o A e a negação. Lembra que o I só é verdadeiro se ambos forem verdadeiros, né? Então vamos comparar agora o A e a negação do B. Ignore esse B aqui, a gente só quer saber da negação dele. Então, os dois aqui não é verdadeiro, porque esse não B aqui é falso. Então aqui vai ficar falso. Nesse caso, O é verdadeiro e o não B é verdadeiro. Ambos são verdadeiros, então o I vai ser verdadeiro. Aqui é falso, então vai ficar falso. E aqui tem um falso no meio, vai ficar falso. Então a gente tem essa tabela verdade aqui, né? Do A e não B, que ficou falso, verdadeiro, falso e falso. Ok? Chegamos agora na última parte, né? Na implicação. Já fizemos lá de cá. Lembra como é a tabela verdade da implicação? Tabela verdade da implicação só é falso quando você sair de um resultado verdadeiro e obter um resultado falso, certo? Então, de um resultado falso, eu posso achar um resultado falso, correto. De um verdadeiro, eu posso achar outro verdadeiro. De um verdadeiro, eu posso achar um falso? Não, então isso aqui é falso. Mesmo caso aqui, né? Então, a gente observa que não achou o resultado que a questão disse que era. Então, essa questão está... Vamos para a terceira questão do CESP. Considere as seguintes proposições. A. O cachorro mordeu a bola. B. O prédio do MCT fica na esplanada. Pergunta. Nesse caso, um enunciado correto da proposição negação do A ou B é: o cachorro não mordeu a bola, nem o prédio do MCT fica na esplanada. E aí, pessoal? Você acha que está certo ou que está errada? Vamos lá. Então, eu anotei aqui, né, para ficar melhor visualizando as proposições e o que a gente quer, né, que ele tá afirmando, né, ou está perguntando que a negação do A ou B é: o cachorro não mordeu a bola, nem o prédio do MCT fica na esplanada. Quando a gente lida com proposição, né, o ideal é que a gente resolva primeiro o que está dentro do parênteses, que no caso é A ou B. Então a gente vai fazer ligar com o conectivo ou. O cachorro mordeu a bola com o prédio do MCT fica na esplanada. E fazendo isso, a gente vai ter o cachorro mordeu a bola ou o prédio do MCT fica na esplanada. Tranquilo? Só fez ligar com o conectivo ou. E agora a gente vai negar isso aqui, né? Tem uma questão que a gente ainda não viu, mas viu no futuro. Eu vou dar agora um spoilerzinho, que é a negação da disjunção. Se você já leu algum material, sabe disso aqui. Se não leu, anote isso aqui, que isso é importante. Quando você nega, né, a disjunção, ou vai ficar a negação do primeiro e aí a negação do segundo. Então isso aqui é fundamental que você anote, certo? Essa negação. Então vamos lá. Fazendo isso, agora a gente tem que pegar essa que a gente fez, né, o cachorro mordeu a bola ou o prédio do MCT fica na esplanada, e fazer a negação da primeira, que é o cachorro mordeu a bola. Então ficaria o cachorro não mordeu a bola. O ou vira aí, e o prédio do MCT fica na esplanada, vai ficar o prédio não fica na esplanada, certo? E aí você olha que não, essa primeira está aqui, né? O cachorro não mordeu a bola, mas depois vem nenhum prédio fica na esplanada, e aqui está que o prédio não fica. A diferença é que aqui tem um nem e aqui tem um não. Então, uma outra observação importante é que quando você vê o nem, é sinônimo de não, certo? Então, isso aqui é sinônimo disso. Então, essa daqui é igual a essa. Então, isso significa que essa questão está correta, está certinha. Beleza? Duas coisas para registrar, né? A negação da disjunção e que o não e o nem são sinônimos, ok? Vamos para a próxima. Mais uma da CESP. A proposição negação, abre parênteses, A ou B, fecha parênteses, implicando na negação de A ou B, é uma tautologia. Será que é? Então vamos lá. Para saber se é uma tautologia ou não, a gente tem que fazer a tabela verdade, né? Então tá aqui a tabela verdade. Vale observar que é uma tautologia quando a gente encontrar tudo verdadeiro, ok? Então vamos lá. Já coloquei aqui, né, todas as possibilidades das duas proposições A e B. E aqui eu coloquei por ordem a mais facilzinho, que é a negação de A, porque a gente vai precisar dela para fazer isso aqui, para não se atrapalhar, para não fazer direto. Mas nessa aqui eu já coloquei direto a negação do A ou B,
porque é mais simples. E aqui eu já coloquei a implicação final. Então vamos lá, a negação do A. Lembra que quando nega, o que é verdadeiro vira falso, o que é falso vira verdadeiro. Então, verdadeiro falso, o que era verdadeiro falso, o que era falso fica verdadeiro, o que era falso vira verdadeiro. Beleza? Agora, se a gente fosse fazer o A ou B, lembra que ela é verdadeira, basta uma delas ser verdadeira, né? A ou B. Ela só vai ser falsa quando as duas for falsas. E como eu estou negando, vai ficar o contrário disso aqui. Então, olha, isso aqui seria verdadeiro, estou negando, vai ficar falso. Isso aqui seria verdadeiro, né? Porque uma delas é, mas negando fica falso. Isso daqui também, mesmo caso, fica falso. E aqui era para ser falso, negando fica verdadeiro, ok? Agora a gente vai fazer a negação do A, que eu já tinha feito antes, com o ou B. Se você quisesse, já podia pular essa etapa aqui e fazer direto. Mas eu preferi para não se atrapalhar, né? Então vamos lá. Negação do A ou B. Então, o A ou B, basta uma delas ser verdadeira, né? Só que a gente está trabalhando agora com a negação do A. Então, uma delas é verdadeira? É. Então, verdadeiro. Uma delas é verdadeira? Não. Então, é falso. Uma delas é verdadeira? É. É verdadeira. Uma delas é verdadeira? É verdadeira. Pronto. Agora, vamos finalizar, né? Com a implicação. Então, ele está dizendo que essa, ó, lembre a ordem é importante. Por isso que é aconselhável que você, quando for fazer a tabela, já coloque na ordem, porque a implicação, a ordem importa. Lembra quando a implicação é falsa? Espero que lembre. Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui eu estou dizendo que uma falsidade resulta em uma verdade. Eu posso partir de uma coisa falsa e encontrar uma coisa verdadeira? Posso, né? Uma falsa verdade, mas é verdade. Eu só não posso quando é o contrário, quando eu partir de uma verdade e chegar num resultado falso vindo de uma coisa que é verdade. Então, olha, uma coisa falsa pode implicar em uma coisa falsa? Pode. Uma coisa falsa pode implicar em uma coisa verdade? Mesmo caso, pode. Uma verdade implica em uma verdade? Óbvio. Então, ela, de fato, deu tudo verdade. E se deu tudo verdade, é uma tautologia, então a questão está correta. Beleza? Vamos para a próxima, que é a quinta e última desse vídeo, viu? Para não ficar muito longo. Outra da CESP. Agora uma que envolve um pouquinho de matemática. Se Q é o conjunto dos números racionais, então a proposição para todo... Olha, esse símbolo aqui é para todo. A gente vai ver ele mais para frente quando for estudar os quantificadores. Para todo x, mas você já deve ter visto isso em matemática. X pertence aos racionais e x é maior que zero. Implica que sempre x ao quadrado vai ser maior que x. Aí ele está dizendo que é valorada como f. Ou seja, ele está dizendo que sempre que x for pertencente aos racionais e x for maior que zero, x ao quadrado vai ser maior que x. E ele está dizendo que isso é falso. Ele está afirmando que isso é falso. Então, cuidado com essa pegadinha aqui. Ele não está perguntando se isso é verdadeiro ou falso. Ele está afirmando que isso é falso. Então, se isso for falso, essa questão é verdadeira. E se isso for verdadeiro, essa questão é falsa, beleza? Então vamos lá, né? Eita, raciocínio lógico. Então tá aqui de novo, né? Então ele está dizendo que é valorada como falsa. Então vamos para a solução. Para aqui a gente só precisa de um contra-exemplo. Olha, porque 1 ao quadrado não é maior que 1, certo? Veja só, olha o que acontece. Eu estou pegando 1, que é maior que 0, então está atendendo as definições, e ele é um número racional. E aí eu digo que se eu elevar ele ao quadrado, ele vai ser maior do que ele original. X ao quadrado vai ser maior que x. E eu pegando esse 1 ao quadrado, dá 1. 1 não é maior que 1. 1 é igual a 1. Então está errado. Ainda você pode pegar vários, principalmente com números no intervalo entre 0 e 1. Por exemplo, 1/4 é um número racional, né? Números racionais são números em forma de fração. Se eu elevo 1/4 ao quadrado, vai ficar 1 sobre 16. E 1 sobre 16 não é maior que 1/4. Ele é menor. Então isso aqui está errado também. Então, de fato, está errado isso aqui. Está valorado como errada. Se está valorado como errada, essa questão está correta. Beleza? Então, chegamos ao fim.